Bem, senhores, começamos agora uma nova fase da nossa aula, né? Um novo conteúdo. Vamos falar agora de progressões aritméticas, progressões e funções. O aluno deve perguntar assim, mas por que essa ligação? Por que falar desses dois assuntos tão simultaneamente? Justamente porque uma progressão aritmética é uma função, é uma sequência que associa cada número natural, 1, 2, 3, um termo dessa sequência a 1, a 2, a 3 e assim por diante. Então, se nós conseguirmos ver um padrão de crescimento ou de decrescimento, nós conseguimos, através de um termo geral, calcular qualquer posição dessa sequência, calcular a soma dos elementos dessa sequência e assim por diante. Basta que um padrão seja bem definido. Então, vamos ver a primeira questão que fala sobre esse assunto. A primeira questão fala o seguinte: as projeções para a produção de arroz no período de 2012. As projeções para a produção de arroz no período de 2012-2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Ele diz que 2012 a produção será de 50,25 toneladas, 2013 de 51,50 e assim por diante. Pergunta a quantidade de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2022 a 2021. Por favor, se for preciso, conte no dedo. Mas de 2012 até 2021 são 10 anos. Beleza? Tudo bem? Porque o 2012 e o 2021 entram nessa conta. Então, usando a tela branca para isso nos ajudar, ele está dizendo o seguinte, que se você coloca o 2012 até o 2021 como sendo 10 anos, cada vez que você cria um termo associado àquele tempo, esse termo ou é o primeiro, ou esse termo é o último termo da sequência. O que eu estou tentando dizer é que se você associa esse ano ao primeiro termo da sequência, esse ano teria que ser o 10º termo da sequência, ou seja, eu tenho 10 termos nessa sequência. Essa sequência é uma sequência muito bacana, porque ele mostra que o primeiro termo, ou seja, a produção em 2012, é de 50,25. Olha aqui. E em 2013 é de 51,5. 2014, 52,75. Ou seja, essa produção está aumentando de 1,25 em 1,25 toneladas por ano. Ora, vamos botar o quadro branco de novo. Significa que se esse cara daqui, ele é o primeiro termo, e esse primeiro termo tem 50,25, e o segundo termo, ora, o segundo termo tem 51,5, significa que existe uma razão que faz o crescimento dessa progressão, dessa sequência ser constante. E essa razão é de 1,25. Como que nós damos o nome de PA? Por que que uma progressão é conhecida como progressão aritmética? Quando termos sequenciais, ou seja, a partir do segundo termo, a diferença dele com o anterior é sempre a mesma. Então a diferença é sempre 1,25. Se eu for somando 1,25, 1,25, eu chego ao meu último termo. Mas eu posso usar uma relação muito boa, que o meu 10º termo é o meu primeiro termo, mais um número de termos menos 1, vezes essa razão. Ora, na verdade o que nós estamos fazendo uso é de uma formulinha conhecida como termo geral de uma progressão aritmética.
a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Isso aqui fica fácil. Queremos descobrir o A10, temos o A1, temos a quantidade de termos e temos a razão. Então, queremos aqui achar o nosso 10º termo, somando 50,25 mais 9 vezes a razão, ou seja, 9 vezes 1,25. Tudo bem? Desculpa aqui a vírgula no lugar errado. 11,25. Tudo bem? Significa que 9 vezes 5, 45. 9 vezes 2, 18. Com 4, 22. 9 vezes 1, 9. Com 2, 11. Somando isso aqui, temos um 10º termo. O 10º termo, então, vai ser 50 mais 11, 61,50. Certo? A pergunta é, o total produzido, ou seja, o que produziu no primeiro ano, mais o que produziu no segundo ano, até o que produziu no terceiro ano, tudo isso junto, de 2012 a 2021, está querendo que a gente some. Então ele está querendo que a gente faça o quê? Que a gente faça uma soma dos 10 anos de produção. Para uma soma eu também tenho uma formulinha muito boa. A soma de n termos de uma progressão aritmética é você somar o primeiro com o 10º, porque essa soma é constante, e multiplicar pelo número de termos dividido por 2, ou seja, a metade do número de termos que você pode ter nessa progressão. Pegamos então o primeiro termo, que é 50,25. Pegamos agora o nosso último termo que acabamos de calcular, 61,50. Queremos fazer essa conta e multiplicar por 10 dividido por 2. Podemos simplificar aquilo ali, somar isso, 50 com 61 dá 111,75, que é 25 com 50. Tudo bem? Isso vezes 5. Ora, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Temos então um total dessa soma de 558,75 toneladas. Se temos isso aí, 558,75, 558,75, nossa letra D. 558,75, letra D do nosso gabarito. Tudo bem? Então observe que para essa questão eu tive que saber como encontrar um termo qualquer da minha sequência e depois como somar. Lembrando sempre que a quantidade entre eles, contando o primeiro e contando o último, são 10. O primeiro termo encontrado, a razão entre a diferença dos termos consequentes, dos termos consecutivos, né? Então o A2 menos o A1, o A3 menos o A2, o A4 menos o A3, sempre dando o mesmo resultado, mostra que é uma PA. A razão é essa diferença, termo geral para encontrar o 10º termo, soma dos termos para encontrar o total. Ok? Então, vamos continuar. Fazer agora a nossa questão número 2. Nosso gabarito, letra D, não se esqueça, ok? Bem, então, questão número 2. Questão número 2 também é uma questão muito interessante. Também é uma questão de progressão aritmética. Ele fala assim, jogar baralho é uma atividade que estimula raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. Então
Então tem coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim por diante. A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a 7ª coluna, que tem 7 cartas. O que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas. Então, faz assim, né? E tem a coluna 1 que tem uma carta, tem a coluna 2 que tem 2 cartas, tem a coluna 3 que tem 3 cartas, e assim sucessivamente até a coluna 7 que tem 7 cartas. O que sobra entra aqui no monte. Mas como é que eu vou saber o que sobra? Eu primeiro preciso saber quantas tem e diminuir de quantas eu usei aqui, perfeito? Para eu saber quantas eu usei aqui, eu somo 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Só que dá para observar que o número de cartas em cada coluna seguinte é sempre uma a mais. Então isso é uma progressão aritmética. E se é uma progressão aritmética, eu tenho 7 termos, porque são 7 colunas, de tal forma que se eu somar o primeiro com o último e multiplicar pela metade do número de termos, eu tenho exatamente quantas cartas eu utilizei. Ora, 8 vezes 7 dividido por 2 é a mesma coisa que 56 dividido por 2, ou seja, 28. Então significa que eu tenho 28 cartas utilizadas nessa coluna. Automaticamente, quantas cartas sobram? Quanto que eu tenho de sobra? 52 cartas menos as 28 utilizadas. Certo? Bem, 52 menos 28, quantas sobram para mim? 26 cartas, perfeito? 26 não, desculpa. Sobra 52 menos 20... Corta. Então, vamos lá. 28 cartas. Então, quantas cartas sobram para mim? Sobram para mim nesse monte, ou seja, a sobra que eu vou montar, que eu vou ter um montinho agora, serão as 52 cartas que eu tenho inicialmente, menos as 28 cartas que foram utilizadas. 52 menos 28 dão 24. Então, 24 cartas esse monte tem. A pergunta é justamente isso. A quantidade de cartas que formam um monte é 24 cartas. Nosso gabarito, letra B. Certo? Ok. Então, uma boa questão que trabalha com a soma dos termos de uma progressão aritmética. Veremos agora a terceira questão. A terceira questão fala o seguinte: o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Então vamos escrever logo aqui para a gente não ter problema. Nós temos janeiro, nós temos fevereiro, nós temos março. Certo? Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500 passagens. Em março, 36 mil passagens. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Ou seja, eu posso afirmar que em abril, que em maio, que em junho, que em julho, isso vai acontecer. Que padrão é esse? Eu estou aumentando em 1.500 e 1.500 cada vez que eu passo o mês. Então isso é uma progressão aritmética? Sim. Por que é uma progressão aritmética? Porque o crescimento é sempre constante. Tudo bem? Oh, beleza. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho? Ele não quer saber quantas passagens foram vendidas no total. Eles querem saber quantas passagens foram vendidas nesse ponto. Então, quem calcular esse ponto? Se esse é o meu primeiro termo, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto, meu sexto, meu sétimo, queremos calcular o A7.
queremos calcular o sétimo termo de uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 33.000. Na verdade, o número de termos são 7, mas fazendo 7 menos 1 eu tenho 6. 6 vezes a razão. A razão é de 1.500. Ora, o meu sétimo termo, então, será 33.000 mais 6 vezes 1.500. 6 vezes 1.500, 9.000. Se eu somar 33.000 com 9.000, eu vou encontrar 42.000. Então, foram vendidas 42.000 passagens no mês de julho, que assinala o nosso gabarito, letra D. Ok? Ok. Então, rapaziada, é muito importante vocês entenderem uma coisa. Eu sempre que consigo encontrar um padrão de crescimento, ou um padrão de crescimento, e esse padrão for aditivo, isso é muito importante. Se cada termo anterior, somado com uma razão, eu chego ao termo seguinte, eu posso chamar isso de progressão aritmética. E sempre que eu tiver uma progressão aritmética, eu tenho um termo geral que consegue calcular qualquer posição, qualquer termo dessa sequência, sabendo algumas informações, como número de termos, razão e termo inicial. Ok? Bem, vamos fazer então uma questão muito interessante. Porque quando a gente fala de sequências, não necessariamente essas sequências são progressões aritméticas ou progressões geométricas. As sequências podem ter um padrão lógico, não necessariamente com um padrão lógico através de um crescimento por uma adição ou crescimento por uma multiplicação. Nós temos, por exemplo, algumas sequências que trabalham com padrões de crescimentos bem diferenciados. Tem uma boa sequência conhecida como sequência de Fibonacci, que é uma sequência assim, por exemplo, que essa sequência ela trabalha não com um padrão somando uma constante, mas ela trabalha com a soma dos termos anteriores. Por exemplo, essa sequência é uma sequência muito boa, de tal forma que esse mais esse dá 2, 1 mais 2 vai dar 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8. Essa é uma boa sequência, uma sequência de Fibonacci, mas não é uma progressão aritmética. Então, existem alguns padrões que a gente precisa olhar com bastante carinho. Então, por exemplo, essa questão. Diz: Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrado no esquema a seguir. Botou uma caixa aqui, depois botou 1, 2, 1, depois botou 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, de tal forma que esses números são sempre colocados em ordem crescente. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. Não tem outro jeito, meu filho. Temos que somar. Pega essa linha. Vamos botar uma setinha aqui assim, onde os resultados daqui são os resultados da soma. Porque uma coisa é legal, você pode prever. Se você perceber o que está acontecendo com as somas aqui, pode ser que você perceba o que vai acontecer com as somas posteriores. Se você não perceber, faz uma com 5 aqui, botando 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 e vê quanto dá. Mas olha, aqui dá 1. Aqui dá 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Aqui dá 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 1, 9. Aqui é 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 3, 13, mais 2, 15, mais 1, 16. E aí, já perceberam? Lógico que já, né? Observe que esses números são todos os números que têm raízes exatas. Se você tirar a raiz quadrada de 1, dá 1. Se você tirar a raiz quadrada de 4, dá 2. Raiz quadrada de 9, dá 3.
Raiz quadrada de 16 dá 4. Então significa que esses números podem ser representados por potências. Esse é 1 ao quadrado, esse seria o 2 ao quadrado, esse seria o 3 ao quadrado, esse seria o 4 ao quadrado e assim por diante. E observe que esses números são exatamente os números que ele coloca na linha do meio. Então a partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência? Na nona linha da sequência, o número que está no meio é 9. Então, se o número que está no meio é 9, a soma dessa nova linha será n ao quadrado. Então, para n igual a 9, ele será 9 ao quadrado. E 9 ao quadrado, 81. O que chega ao nosso gabarito. Legal? Muito boa, né? Então, sempre é importante você observar e escrever pelo menos as primeiras sequências para ver se esse padrão lógico aparece na sua cabeça. Ok? Vamos lá.